Oi, aqui é a Mari do Chá de Prosa e hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre Os 13 Porquês, ou 13 Reasons Why, a série do Netflix. Primeiro de tudo, eu queria dizer que eu sei que essa série é inspirada em um livro, mas eu ainda não li esse livro, eu não sei se eu vou ler, na verdade. Talvez algum dia eu me anime pra ler, mas nesse momento não é um livro que eu vou buscar pra ler. E por conta disso eu vou falar mais sobre a série mesmo, eu não vou incluir nada sobre o livro ou a história do livro. Pra quem quer saber mais sobre a história do livro, eu tenho certeza que vocês vão encontrar vários vídeos aqui no YouTube, porque desde que essa série foi pro ar, eu já assisti vários vídeos e já li vários textos falando sobre ela e falando sobre o livro, então pra quem quer saber sobre o livro, o que não falta é material no momento. Outra coisa que eu queria dizer é que eu assisti essa série na semana em que ela foi lançada, mas o vídeo só tá saindo hoje porque eu não queria fazer nada correndo. Eu vi que várias pessoas conseguiram assistir a série e já produzir um conteúdo naquela semana mesmo. E eu agradeço muito por isso, porque foi o conteúdo que eu assisti pra conseguir compor assim a minha opinião a respeito dessa série. Mas eu não conseguiria fazer um vídeo tão rápido a respeito de um assunto tão tenso. Eu queria esperar um pouco, segurar isso na minha cabeça, ver o que as outras pessoas pensam, pra trazer pra vocês realmente uma opinião formada a respeito de tudo que acontece naquela série. Eu vou começar o vídeo sem spoilers, mas depois de um tempo eu vou começar a comentar os spoilers. Quando esse momento chegar eu vou colocar um alerta de spoiler aqui, mesmo que esse seja um caso diferente. Eu mesma sou uma pessoa que não gosta de spoiler, mas no caso dessa série eu gostaria de ter tido sim alguns spoilers do que ia acontecer. Eu acho que ia me preparar melhor porque eu ia ver, mas eu não vou colocar spoiler pra vocês sem avisar. A primeira coisa que eu quero dizer a respeito de 13 Reasons Why é que ela não é uma série adolescente, apesar dela ter sido vendida como uma. Eu vivo falando pra vocês em vários vídeos, e quem acompanha o canal já sabe disso, mas eu sou professora de idiomas e o meu grande público, assim, o pessoal com quem eu mais trabalho são adolescentes. E desde que essa série foi lançada, eu vejo muitos deles comentando que assistiram ou que têm vontade de assistir. Muitos deles vindo perguntar se eu tinha assistido e perguntado o que eu achava disso. Então ela foi sim vendida como uma série adolescente. E vários dos meus alunos, inclusive, disseram, e eu também acho, que ela passa uma impressão, assim, no momento que você vê o teaser, no momento que você vê um pouco da série, você tem essa sensação de que a vibe do seriado vai ser uma coisa meio Pretty Little Liars. Eu tinha essa impressão sobre a série e ela não é nada disso. Ela é uma série adulta, ela é uma série que fala com cenas gráficas feitas para adulto, conteúdos pesados trabalhados de uma forma meio leviana. Então ela foi criada como um seriado adolescente e vendida como um seriado adolescente para um público muito jovem, sendo que ela aborda uma temática e toda a estrutura da série é uma série que me remete a um conteúdo muito adulto. Então, ela é uma série que, antes de mais nada, eu não recomendo pra ninguém que esteja na adolescência. Eu não acho que esse seja o melhor material pra vocês terem contato com esse tipo de assunto. E com certeza existem materiais muito melhores pra vocês conhecerem sobre esse assunto, pra vocês se interarem mais sobre isso. E essa série não é uma grande referência, ela não é um exemplo na abordagem de suicídio e depressão. Pra quem ainda não assistiu, a série conta a história da Hannah Baker. Ela é uma adolescente que acabou de se mudar para uma cidade. A única amiga que ela tinha na cidade se muda e a Hannah, ela desde o começo passa essa imagem de uma garota muito solitária. E a única coisa que a gente já sabe sobre a Hannah desde o começo da série é que ela morreu. Isso tudo porque a série já se passa depois da morte da Hannah. A Hannah, ela se matou, isso é uma coisa que todo mundo já começa o seriado sabendo, e ela deixa 13 fitas gravadas com 13 motivos do porquê ela se matou. Então é uma temática pesada, sim, e eu acho que a gente menospreza um pouco quando a gente lê a sinopse. Apesar de você saber que a temática da série é depressão e suicídio, ela ainda assim não traduz exatamente pra você a seriedade e o peso que essa série toda vai ter e o quanto ela pode afetar uma pessoa. Nós temos contato então com o grande protagonista do seriado, que não é exatamente a Hannah, é o Clay. O Clay era outro garoto da escola, um colega da Hannah que também trabalhava com ela, e ele recebe uma caixa com essas fitas, falando que se ele recebeu é porque ele é um dos motivos para ela ter se matado, e que em alguma dessas fitas ele vai descobrir o que ele fez para isso. O Clay, ele, ao longo de vários episódios, ele não consegue entender o que ele pode ter feito pra Hannah, e a gente consegue sentir muito uma sinceridade nesse personagem do Clay,
porque a abordagem é feita do ponto de vista dele. Ele transparece uma sinceridade grande e a gente consegue confiar que realmente ele não fez nada pra Hannah. Então, assim, pelo menos eu desde o começo senti mesmo que o Clay, o motivo pra ele estar naquelas fitas não seria algo tão absurdo. Quando ele começa a ouvir as fitas, ele descobre que um amigo dele da escola, o Tony, ele também já sabe sobre essas fitas, apesar de ele não estar em nenhuma delas. Ele é como se fosse um guardião para essas fitas, então a Hannah pediu a ajuda dele para se certificar de que todo mundo que tá nas fitas ia ouvir o conteúdo. Então, ao longo de 13 episódios, a série aborda os 13 motivos que fizeram a Hannah se matar, um por um, acompanhando a história de cada uma das pessoas mencionadas naquelas fitas. Alguns desses motivos são crimes, outros são coisas bem graves, alguns são coisas mais leves que pra você, pra mim, pode não parecer nada, mas pra uma pessoa com depressão, pra uma pessoa fragilizada como a Hannah, foi bastante coisa, foi sim o motivo. Então a série varia muito nessa questão de o peso que cada um dos motivos vai ter. Quando eu comecei a assistir, eu achava que os grandes motivos, o maior deles, seria mesmo bullying, e não é algo muito mais pesado do que isso. E aí vem um problema sério que eu tive com essa série. Ele tem uma cena muito pesada, e eu acho que isso não é um spoiler, eu acho que isso a gente tem que saber desde o começo da série. Ele tem uma cena gráfica de violência, não só uma, 2 ou 3 cenas muito gráficas e muito pesadas que deveriam estar em um aviso no começo do seriado. Por que isso? Eu acho que você tem que dar direito à sua audiência saber com que ela tá lidando. Você não pode esperar que uma pessoa vai começar a ver um seriado e depois de 8 ou 9 episódios, só então ela vai saber que tipo de carga ela vai encontrar no caminho. Isso não é justo com a sua audiência. Eu achei que isso foi um grande erro da produção da série, do Netflix. Eu acho que devia ter um aviso de violência explicando o que acontece na série já no começo e no começo de todos os episódios. Mas esse aviso só aparece no episódio em que vai ter a cena de violência. Então o que acontece? As pessoas começam a assistir a série sem saber que vai ter isso. E de repente um episódio, se não me engano, episódio 8 ou episódio 9, esse aviso aparece. Aviso de cenas de violência sexual explícitas. E nesse momento você já tá engajado com a história, nesse momento você já tá envolvido com a história da Hannah. Você não vai parar de assistir e isso pode te deixar muito mal. Como aconteceu com algumas amigas minhas que se sentiram mal realmente assistindo essa série. Eu acho que você tem que dar direito pra sua audiência escolher se eles vão querer se envolver com um conteúdo violento desde o começo. Eles têm que saber que tipo de conteúdo aquele é, mesmo se no episódio não for ter violência. Se na série vai ter, eu acho que esse warning, esse aviso tinha que estar lá no começo mesmo. É muito complicado você fazer um seriado feito pra pessoas de 13 a 17 anos e depois de 9 episódios da série você falar, olha, esse episódio é um episódio pesado que vai ter cenas de violência. Não é assim que funciona, todo mundo aqui já foi jovem e no momento que você se envolve com um personagem, com uma trama, você vai sim terminar de assistir, mesmo que você saiba que aquele tipo de conteúdo pode te fazer mal. Então eu achei uma falta de respeito da produção com a audiência não ter avisado que o conteúdo ia ser pesado lá no final da série, desde o começo. Eu acho que, assim, mesmo a gente assistindo algo sobre suicídio, ninguém nunca espera as cenas que acontecem. A partir de agora eu vou falar com spoilers, então se você não assistiu a série e não quer saber nenhum detalhe dela, para aqui, olha na descrição do vídeo, eu vou deixar detalhado quando eu parar de falar os spoilers se você quiser ver o final do vídeo. Mas eu realmente aconselho que vocês assistam o vídeo todo mesmo com os spoilers, porque o que eu tenho pra dizer não vai estragar o seriado pra vocês e pra algumas pessoas pode ser importante saber que isso acontece. Mas pra quem não quer spoiler, para aqui, retoma no tempo que eu colocar aí na descrição do vídeo. Algumas fitas, alguns personagens, eles me tocaram muito mais do que os outros. Eu acho que quem assistiu o seriado vai concordar comigo que as fitas que mais mexem com a gente são a segunda fita do Justin, que é a fita que contém as cenas do estupro da Jess, que foi o primeiro momento que eu fiquei muito chocada com esse seriado. A fita do Clay, ela é uma fita que não tem grandes momentos de violência gráfica, mas ela trata um emocional muito carregado. Ela é uma fita que faz mal, ela é uma fita que me deixou pesada. Então ela foi sim uma das fitas mais pesadas pra mim enquanto eu assistia. Lógico, a fita do Bryce, que é um absurdo, e eu acho que o seriado caiu muito no meu conceito
quando incluiu aquela fita, porque eu acho que essa história não precisava de tanto apelo violento. Eu acho que passou do limite para uma série com o público-alvo que ela tem. Então essa fita também me deixou bem nervosa enquanto eu assistia. E a última fita, que é a única fita que fala de um adulto, também mexeu muito comigo, porque o cara era um psicólogo, o cara era orientador, conselheiro de escola, e ele simplesmente teve uma reação terrível de frente com uma adolescente que tava lá contando pra ele sobre um crime que aconteceu de ela ter sido estuprada. Ele primeiro não deu crédito nenhum pro que ela dizia, e segundo, ele tentou reverter a situação, fazendo ela acreditar que, na verdade, o que ela tava dizendo, ela pode ter tido culpa ou algo assim. Então eu acho que, assim, de certo modo essa cena foi necessária, sim. E eu acho que ela é uma cena que poderia ter ficado na história de qualquer modo. Ela não era uma cena que fosse fazer mal pra uma pessoa, mas ela te deixa revoltado, mas ela é importante. Então, essa foi uma cena que eu achei importante e interessante no seriado, apesar dela ter mexido muito comigo. Apesar de todas as críticas que eu tenho pra 13 Reasons Why, ela foi uma série que eu assisti em menos de uma semana, e uma série que eu gostei de ter assistido, que mexeu muito comigo e me fez pensar muito em mim mesma, na empatia que eu tenho com as pessoas. O grande problema é que eu tenho 24 anos e eu sou uma pessoa com um psicológico estruturado, digamos assim. E, cara, eu não sou o público-alvo dessa série. Essa série se diz uma série adolescente, se diz uma série para pessoas que estão passando por uma situação de fragilidade, quando na verdade com essas pessoas ela não conversa. Ela é uma série que conversa muito mais com a gente, com pessoas como eu, pessoas que depois vão contar as suas próprias experiências, pessoas que podem ter passado por fragilidade no passado, mas que já se recuperaram mais dela. Eu acho que essa série conversa muito mais com a gente, faz a gente muito mais refletir sobre o que a gente passou, ou sobre como a gente era durante a escola. Mas eu sinto que ela falha no momento em que ela tenta conversar com os adolescentes diretamente, porque ela deixa muito a desejar na questão de lidar com uma pessoa fragilizada. Quando a gente pensa numa pessoa que está fragilizada, numa pessoa com depressão, com pensamentos suicidas, a gente pensa que essa pessoa precisa de esperança, essa pessoa precisa de compreensão. Isso são duas coisas que a Hannah nunca teve. O que essa série mostra, se você analisar de uma forma fria, é que o único momento em que a Hannah foi ouvida foi no momento em que ela já estava morta. É como se não existisse esperança para as pessoas que estão passando pelo que ela passou. Como se a única esperança que elas tivessem foi de morrer e fazer os outros se conscientizarem depois da morte dela. Isso não tá certo. Você não pode falar para um adolescente que as coisas funcionam assim. Uma pessoa fragilizada pode levar isso como uma lição do tipo... essa é a única saída que eu tenho, foi a única saída pra Hannah e vai ser a única saída pra mim. Você tá criando uma série onde muitos adolescentes vão se identificar com uma personagem que já tá morta, uma personagem que ninguém consegue ajudar. Então, eu acho muito perigoso esse tipo de coisa. E por mais que você me diga, não, Mari, mas eu tenho 13 anos, eu tenho 14 anos, eu assisti esse seriado e esse seriado não me fez mal. Cara, eu acho muito bom se você teve uma experiência dessa. Quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu já assistia muito conteúdo pesado também, por mais que fosse uma época mais fragilizada na minha vida. Mas a gente não pode achar que as nossas percepções das coisas vão ser as percepções de todo mundo. Então, se pra mim uma coisa pesada não fez mal, o que ela pode fazer com outra pessoa? A gente não pode... A empatia tinha que estar justamente aí. A gente não pode achar que porque pra gente isso não fez mal, pra todo mundo vai ficar de boa. Não é assim que funciona. Eu já vi gente vindo falar pra mim que achou esse seriado pesado, gente falando que passou mal. A gente não pode achar que porque a gente tá bem, todo mundo vai ficar bem. Isso é uma coisa que normalmente a gente acha. E é aí que tinha que estar a empatia. Esse seriado, ele não ensina a gente a ter empatia. Ele simplesmente mostra que a gente não tem nenhuma. Ele salienta pra gente o quanto falta empatia nas pessoas. Porque no momento que você termina o seriado, pelo menos quando eu terminei, eu não tive essa visão. Isso foi uma visão que demorou alguns dias pra surgir em mim, e por isso eu agradeço muito por ter esperado pra fazer esse vídeo. Mas o Alex foi o personagem que me ensinou mais sobre empatia. Porque a maioria das pessoas vai simplesmente
ignorar o que ele tá passando. Nenhum personagem vê. O Alex, desde o começo da série, desde o momento em que ele aparece após a morte da Hannah, ele tá mentalmente, psicologicamente desestruturado, ele tá quebrado. Ele é uma pessoa com uma depressão desde o começo, uma pessoa que tá passando por uma situação muito frágil e ninguém volta a ver. Por mais que eles tenham acabado de passar por uma situação de uma colega, uma amiga se matar, eles acham que eles estão criando algum tipo de consciência, eles estão se sentindo mal pelo que aconteceu com a Hannah, mas eles não conseguem simplesmente olhar pro lado e ver que o Alex está precisando de ajuda. Isso tudo culmina no Alex se matar no final da série. Apesar de algumas pessoas estarem dizendo que ele não se matou e que o Tyler matou ele, que isso vai ter reviravolta na segunda temporada, cara, eu acho de boa. Se eles fizerem uma segunda temporada, eles vão estar destruindo ainda mais uma coisa que eles já não fizeram direito. Eu não acho que isso seja uma série pra segunda temporada. Eu acho que parou por aí. Não tem por que ficar tentando tirar dinheiro em cima de algo que pode causar dor pras pessoas. Então, se fizer a segunda temporada com o Tyler matando todo mundo, cara, isso não vai ser legal. Não vai ser legal pra todo mundo. E se não é legal pra todo mundo, não é legal produzir. Não vale a pena produzir um entretenimento que pode ser legal para algumas pessoas e fazer outras pessoas passarem mal. A não ser que você deixe muito claro que a sua intenção é isso. Por exemplo, um filme de terror. Você sabe o que você está esperando e você sabe que tipo de pessoa vai assistir aquele conteúdo. Mas você não faz um seriado adolescente que vai fazer mal para metade do público dele. Eu possivelmente ainda tinha muita coisa para falar, mas eu já gravei 20 minutos de vídeo. E eu não sei quão longo vai ficar esse vídeo, eu não sei quanto eu vou ter que editar dele. Então eu vou parar de falar por aqui. E pode ser que mais pra frente eu volte a falar do assunto. Se eu ler o livro, se tiver uma segunda temporada e eu achar que vale a pena, eu posso voltar a falar dela. Mas, então, acabei de falar o que eu tinha pra falar da história. E agora eu queria falar um pouco com as pessoas que se sentem fragilizadas. Se você sente que a sua vida não vale a pena, que você tá sozinho, que ninguém se importa, cara, eu me importo. E com certeza muitas outras pessoas à sua volta também se importam. Às vezes a gente está passando por um momento de tanta fragilidade, por um momento tão nebuloso, que a gente não consegue ver as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que se importam, que amam tanto a gente. Eu já passei por isso quando eu era mais nova, e eu acredito que muitas pessoas já passaram por isso, se não todo mundo. Então, se você sente que a sua vida não vale a pena, a sua vida vale a pena. Você só precisa de um tempo pra você mesmo. Você precisa de alguém que te escute. Você precisa de ajuda. Você precisa reconhecer que você precisa de ajuda. Isso é uma coisa muito difícil pra gente. Mas a gente não pode simplesmente desperdiçar a nossa vida por um momento, sendo que o resto dela tá aí pra gente. E por mais que as coisas pareçam que não vão melhorar nunca, as coisas melhoram e as coisas ficam melhores do que a gente espera. Nos meus momentos de fragilidade, quando eu era adolescente, eu achei que eu não valia a pena e que eu não fazia diferença na vida de ninguém. E quando esse momento passou, eu vi que realmente os meus amigos estavam lá pra mim. Tantas pessoas, cara, tem tantas pessoas no mundo que a gente precisa conhecer. Tantas pessoas que vão se importar e tantas pessoas que vão te amar. E a gente não pode simplesmente desistir de viver isso. A vida é uma coisa difícil. A vida, ela pode ser muito complicada para algumas pessoas, mas ela sempre vale a pena. Porque a gente sempre vai encontrar alguém para ficar do nosso lado nas horas mais difíceis. Se você não sente que você tem alguém perto agora, antes de você tomar qualquer tipo de decisão, procura ajuda. Tira um momento pra você, você com certeza vai encontrar alguém pra quem a sua vida é importante. E 13 Reasons Why não é a grande referência que você precisa nesse momento da sua vida. Existem vários outros trabalhos melhores. E uma coisa que me ajudou muito quando eu tava passando por uns momentos de fragilidade era música. Então, eu tenho uma música que eu ouvia sempre que eu tava me sentindo mal quando eu era adolescente. E eu queria recomendar essa música pra todo mundo que estivesse se sentindo mal em algum momento, que precisar de um amigo e precisar de algo que se identifique. É uma música que é bem famosa, mas eu não sei se hoje em dia os adolescentes ainda conhecem, porque é uma coisa que eu gostava quando eu era adolescente.
Então, essa música se chama Hold On, do Good Charlotte. O Good Charlotte tem várias músicas que me ajudaram muito quando eu era adolescente, mas essa música em especial e o clipe dela me fizeram sentir uma pessoa especial, e ela pode fazer muito bem pra vocês também, se vocês estiverem precisando de alguém. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser assistir o clipe, pra quem quiser conhecer essa música, se vocês ainda não conhecem, e eu espero que essa música faça tão bem pra vocês quanto fez pra mim, porque ela é algo muito íntimo. O último recado que eu tenho pra dar é pras pessoas que estão fazendo piada com 13 Reasons Why, as pessoas que estão fazendo piada com o jogo da baleia azul, as pessoas que estão fazendo piada com depressão e pensamento suicida. Se você faz piada com algum desses assuntos, você é um grande babaca. E eu preciso, e o mundo precisa, que você cale a boca, pense um pouquinho e para de fazer piada com o que pra você é fácil, mas é difícil para as outras pessoas. No momento que você colocar a mão na consciência, você vai perceber que se você estivesse numa situação ruim, você não ia querer que as pessoas fizessem piada. Então para de fazer piada com coisa séria, vai ler um pouco sobre o assunto, vai assistir vídeos sobre o assunto, faz o caralho do que você quiser, mas para de fazer piada com o que faz mal para as pessoas. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma forma. 13 Reasons Why criou uma onda de incentivo à empatia que eu vi por vários lugares. Mas ao mesmo tempo que uma onda pode vir pro bem, ela pode criar um eco, uma onda que pode fazer mal para outras pessoas. E por conta disso, eu não posso dar para essa série um crédito de ter criado um grande diálogo com os jovens ou um grande caminho para os jovens se sentirem amados, porque eu acho que a onda de empatia que ela criou não compensa o tanto de dor que ela pode fazer outras pessoas sentirem. Se você tem alguma coisa pra falar, se você discorda do que eu achei, deixe seu comentário aqui embaixo, eu tô aberta a discutir sobre esse assunto o quanto vocês quiserem. Também, se vocês quiserem falar comigo de uma forma mais privada, eu tenho o e-mail do Chá de Prosa, vocês podem mandar o que vocês quiserem, vamos conversar sobre isso por lá também. Se você gostou da série, a série te fez bem, eu fico muito feliz por isso. Se a série te fez mal, eu sinto muito. E se isso te ajuda de alguma forma, eu acho que o que eles fizeram foi um conteúdo irresponsável que deveria ter sido produzido de uma forma bem diferente. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um beijo.